Olá, oitavo ano, bom dia para vocês, professora Fernanda Souza. Nós vamos, então, dar continuidade hoje aos ângulos formados pelo cruzamento de retas, né? Nós vimos um pouco dele semana passada, e para dar continuidade eu quero fazer uma revisão aqui com vocês, tá? Então, vamos lá, vamos lembrar do que são ângulos opostos pelo vértice, o que significa OPV, né? Este OPV aqui significa significa ângulos opostos pelo vértice. Então, eu tenho aqui, por definição, 4 ângulos. Esses ângulos são... O que é um ângulo, na verdade, né? O ângulo é esse espaço aqui, ó, formado por duas semirretas. Então, aqui eu tenho uma origem, uma semirreta para cá, uma semirreta para lá, me dá o ângulo 2, né? Esse ângulo 2, ele é igual ao ângulo 3, olha, eles são congruentes, né? Eles são congruentes, têm a mesma medida. O ângulo 3 e o ângulo 2 têm a mesma medida, assim como o ângulo 1 e o ângulo 4, né? Porque quando eles são opostos pelo vértice, né? Aqui está o vértice, um está para lá e o outro está para cá. Então, quando eles são opostos pelo vértice, nós dizemos que eles são, então, opostos pelo vértice e que eles são congruentes, eles são chamados de OPV. Então, essa siglinha aqui, OPV, significa opostos pelo vértice, ok? Então, o 3 é oposto ao 2 e o 1 é oposto ao 4. 1 oposto ao 4, ok? Vamos lá. Aqui nós temos uma figura que mostra, então, para nós, agora duas retas, tá? Nós temos a reta R e a reta S, e está passando por ela uma transversal, um cruzamento de retas, né? Só que aqui nós temos duas retas. E aí nós formamos, então, agora 8 ângulos diferentes, né? Esses ângulos 1, 2, 7 e 8, relembrando, eles são externos, eles estão fora das duas retas, do interior das duas retas. E aqui nós temos o 3, o 4, o 5 e o 6, que são chamados de ângulos internos, é a região interna, né, entre as duas retas RS, então eles são chamados de ângulos internos, ok? Aqui fica até mais fácil de ver, olha, nessa imagem. Aqui nós temos as duas retas RS, e aqui temos a transversal, e você consegue ver essa parte como uma região externa, né? Essa parte aqui, outra região externa, e aqui dentro a região interna. Então, por isso, nós temos ângulos internos e ângulos externos. Ok. Aqui agora nós temos, então, nós vamos agrupar. Como é que a gente vai fazer para agrupar conforme a localização de cada um dos ângulos? Como é que a gente vai fazer? Olha, aqui nós temos os ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são aqueles que estão, olha só, do mesmo lado dessa transversal, em vértices diferentes, é como se estivesse no mesmo lugar. Se você pegar aqui, ó, onde eu estou apontando aqui esse vértice, e tirar esse vértice daqui, puxar essa reta R aqui para cima, você vai colocar ela aqui, ó. Esse vérticezinho seu aqui, ele vai vir aqui. Então, quer dizer que o ângulo 1 vai estar correspondente ao 5, o ângulo 3 correspondente ao 7, o ângulo 2 correspondente ao 6 e o ângulo 4 é correspondente ao outro. Quer dizer que eles estão no mesmo lugar das suas retas, né? A reta R e a reta S. A reta R, as posições desses ângulos são as mesmas posições desses daqui. Então, a posição 1 é a mesma que a posição 5, tá vendo? E aí, nós temos só que são duas retas diferentes. A gente chama eles de ângulos correspondentes, tá? Nós temos os ângulos internos, alternos. Alternos. O que significa alternos? Ângulos alternos significa que estão um de um lado, outro de outro, da transversal. Eles são alternos ou colaterais conforme a transversal. São internos ou externos conforme essas duas retas aqui, a R e a S. Então, eles são alternos quando tem um do lado de cá e outro do lado de cá, como se essa reta aqui T, que é a transversal, fosse um ponto de divisão. Então, para cá eu tenho ângulo alterno, então alterno é um de lá, outro de cá, e colateral, é os que estão do mesmo lado. Então, o 3 com o 5, eles estão do mesmo lado, são colaterais. Já o 2 com o 5
eles são alternos, porque está um de lá e o outro de cá, tá? O que são alternos e internos? Quando eles estão de um lado e outro e estão dentro, ou seja, na parte interna das duas retas. Então, aqui, ó, 5 e o 4 são considerados alternos internos, por quê? Porque eles estão em lados alternados da transversal e estão dentro das duas retas R e S. Assim também é o 3 e o 6. Os alternos externos é quando está de um lado e de outro, porém fora das retas R e S, estão externos. Então, alterno vai ser 1 e 8 e o 2 com 7. São alternos, né? Estão em lados alternados da reta T e estão fora das retas R e S. Ângulos colaterais, então. Ângulos colaterais são aqueles que estão do mesmo lado da transversal, tipo 1, 3, 5, 7. Estão todos do mesmo lado dessa transversal. Então, são colaterais. Mas existem os colaterais internos e os externos. Aqui eu tenho colateral interno, o 3 com o 5, por exemplo. O 3 e o 5 estão do mesmo lado da transversal, né? E estão dentro das retas RS, então são internos. O 1 e o 7 são dois ângulos colaterais externos, porque eles estão fora do interior da reta RS. Então, eles são externos, ó, o 7 é externo e o 1 é externo. São ângulos colaterais externos. Precisa de decorar esses nomes? Não, você não vai precisar decorar esses nomes. Você vai precisar entender como resolver quando você tiver os valores. Não precisa decorar nomes, tá? Então, nós temos aqui os ângulos alternos, nós falamos sobre os alternos e os colaterais. Tá. Aí agora nós vamos trabalhar as retas paralelas interceptadas por uma transversal, que é essa que nós estamos trabalhando aqui, só que na situação anterior, você tinha retas paralelas? Não, você tinha duas retas. Então aqui, ó, olha só a diferença. Ó, tá vendo que elas estão tortas? Você tinha duas retas, agora nós estamos trabalhando com duas paralelas. Então, a situação mostrada nos módulos anteriores sobre a transversal tem um caso específico, que são as retas paralelas cortadas por uma transversal. Esse caso apresenta algumas curiosidades sobre os ângulos formados, que mostraremos em detalhes a seguir. Observe, ó, se uma reta transversal intercepta duas retas paralelas, os ângulos correspondentes por ela determinados são congruentes. Então, ó, o ângulo 2 é igual ao ângulo 6, que são correspondentes. O ângulo 1 é igual ao ângulo 5, tem o mesmo valor. Eles são correspondentes, eles são congruentes, né? Tem o mesmo valor. O ângulo 3 com o ângulo 7 e o ângulo 4 com o ângulo 8, ó, eles são iguais, eles têm o mesmo valor, tá? Então, quando R é paralelo com S e uma transversal, nós temos isso tudo que eu falei para vocês agora. Ó, os laranjas são iguais, os azuis são iguais, os verdezinhos aqui, 3 e 7 são iguais, e o 4 e o 8 são iguais, tá? Beleza, então vamos passar para frente, olha. Se uma reta transversal intercepta duas paralelas, os ângulos alternos, sejam eles externos ou internos, também são congruentes. Então, a gente também tem uma curiosidade quando acontece das retas paralelas serem cortadas por uma transversal em relação ao que se chama ângulo alterno e aos ângulos colaterais. Olha só, aqui nós temos ângulos alternos, um de um lado, outro do outro. E são internos, porque estão dentro das retas RS, aqui dentro, ó, nessa parte interior delas. Então, nós temos 3 igual ao 6 e nós temos o 4 igual ao 5. Esse ângulo 5 aqui, se ele for um valor de 100 graus, o ângulo 4 também será. Se o ângulo 3 for um valor de 60 graus, o ângulo 6 também será, porque eles são alternos internos. Os alternos são iguais, tá, gente? Guarda isso aí. Os alternos são iguais nas retas paralelas. Então, nós temos aqui o 3 igual a 6, 4 igual a 5. E nessa daqui, nós temos os externos. Externos estão fora, né, das duas retas RS.
Então, um é alterno com 8, ó, tá um de lá da linha azul e tá outro de cá da linha azul, que é essa transversal, essa reta transversal. Então, nós temos eles iguais, um é igual a 8 e o 2 é igual a 7, tá? Então, toda vez que nós temos ângulos alternos, as medidas deles são iguais, ó. 1 é igual a 8, 2 é igual a 7. Beleza, agora vamos para os colaterais. Se uma reta transversal intercepta duas paralelas, temos a formação de ângulos colaterais externos e ângulos colaterais internos, tá? Então, entende-se por colateral o ângulo que está no mesmo lado da transversal, interno ou externo, que é fora da região formada pelas duas retas RS. Então, ó, esses aqui que são chamados de colaterais estão do mesmo lado. O 3 e o 5, eles estão no mesmo lado da transversal, que é essa azul. 3 e o 5. Eles são iguais, gente? Repara. Será que esse tamanho de ângulo aqui é igual a esse daqui? A gente está vendo que não, né? Então, os ângulos 3 e 5 não são iguais. Eles são colaterais. Mas, então, que relação que tem os colaterais? Os colaterais somados têm que dar 180 graus. Por quê? Esse ângulo 5 aqui, observa, ele é o mesmo que esse 4, ó. Tá vendo? Porque são alternos, eles é o mesmo valor. E um ângulo 4 com um ângulo 3 dá quantos graus? Dá 180 graus? Então, aqui, ó, esse ângulo 3 aqui, se ele valer 60 graus, quanto é que vai valer esse ângulo 4 aqui? 120, né? Porque 120 mais 60 vai dar 180. Então, esses dois juntos têm que dar 180. Como o ângulo 4 é igual ao ângulo 5, então também esse 5 seria de 120. Tá? Os ângulos colaterais aqui, se equivaler 60, esse equivale o suplementar dele, que é 120. Dois ângulos colaterais são suplementares, ou seja, somados tem que dar 180, ok? Então, aí eu tenho eu tenho 3 com 5, eu tenho 4 com 6, olha só, eles são diferentes, gente. Dá para você ver que são dois ângulos de medidas diferentes. Esse aqui é mais fechado, esse aqui é mais aberto. Só tem duas maneiras de resolver. Quando eles são iguais, aqui ó, 3 mais 5 é igual a 180, 4 mais 6 é igual a 180. Só tem dois jeitos. Ou eles são iguais, ou somados dá 180. Quando eles são iguais, eles são alternos. Quando somados dá 180, eles são colaterais. Tá? Vamos para os externos, ó. Aqui nós temos os colaterais externos. O colateral externo, nós temos o 1 e o 7. Externos, porque estão fora das retas RS, ó. Um tá para cima e o outro tá para baixo. Aqui é a região interna. Aqui e aqui, região externa. Colaterais é do mesmo lado. Então, 1 com 7 estão do mesmo lado da reta azul. São colaterais externos porque estão de fora das retas RS e são somados igual a 180, assim como os dois do lado de cá, o 2 com 8, são externos, estão fora das paralelas, somados tem que dar 180. Então, ângulos colaterais somados dá 180, ângulos alternos são iguais, ok, gente? Então, tomem bastante cuidado. O que vocês vão precisar aqui, ó? De saber que um ângulo oposto ao outro são iguais, têm a mesma medida. Vocês vão precisar saber que dois ângulos aqui, ó, o ângulo 5 e o ângulo 6, que estão fazendo aqui nessa reta 180 graus, são suplementares, né? 5 e 6. Nós temos que lembrar que os ângulos que são internos estão dentro das retas R e S, e os externos estão fora das retas R e S. E nas paralelas isso acontece, né? As medidas iguais quando eles são alternos, igual esse aqui, ó. Esse 6 com esse 3 são alternos, eles são iguais. O 4 com 5 são alternos, são iguais. Né? Os alternos, eles são iguais. E os colaterais somados dá 180 graus, como, por exemplo, o 3 com 5. E você sempre tem que pegar um ângulo com esse vértice aqui na reta R e um outro ângulo com vértice na reta S para você comparar, tá? Eu não posso falar assim, ah, mas o 1 e o 4, eles são alternos.
Eles são, mas está um de lá, outro de cada transversal, mas eu tenho que trabalhar com os dois vértices, não só com um, tá? Então, aqui, ó, esse aqui é alterno com este são alternos, mas existe aquele que é o externo e o interno. Então, esse caso aqui, o 1, ele é externo, então ele tem que ser comparado com o outro, com o 8, que também é externo. 1 e 8 são alternos, são fora, então são externos, e eles têm o mesmo valor. O 4 com 5 tem o mesmo valor, são alternos internos. Já o 6 com 4, os 6 com 4 são internos, são colaterais, são, porque eles estão no mesmo lado da transversal e juntos tem que dar 180 graus. Então, finalizando, os alternos são iguais e os colaterais somados tem que dar 180 graus, ok? Então, bora agora lá fazer nossas atividades.